Acho que todo cidadão ou cidadã deve ter possibilidades de felicidades do tamanho de um super Maracanã. Bom, a escolha de trabalhar a Revolução Inglesa nesse livro é em razão da sua importância para a formação do constitucionalismo moderno. A palavra revolução, quando aplicada a esse processo na Inglaterra no século XVII, ela guarda o seu sentido mais tradicional do termo, que vem da linguagem da astronomia, ou seja, quando um astro sai de um lugar, tem a sua trajetória e retorna ao mesmo lugar. E isso cabe muito bem a esse processo, que é conhecido como Revolução Inglesa, porque, de fato, o que os revolucionários ingleses estavam procurando não era a instauração do novo. Eles estavam tentando restaurar o antigo, recuperar a garantia de direitos e liberdades que, segundo eles, estavam ameaçadas por um poder discricionário da monarquia dos Stuart. O Jaime I, ele começou a fazer o uso cada vez mais discriminado dessas prerrogativas reais. E o que acontece, então, é que o parlamento começa a se revoltar, a se rebelar contra essas ações discricionárias, reivindicando esse seu direito de participar da legislação, e isso se agrava com Carlos I, que assume a coroa em 1625. Carlos I havia declarado uma guerra contra a França. Isso exigia a convocação de um exército e recursos para manter esse exército, portanto, de tributos. Ele precisava da autorização do parlamento para estabelecer esses tributos. Ele, então, convoca um parlamento em 1628 e pede a autorização desses tributos. O parlamento concede essa autorização desde que ele assine a petição de direito, que já é um conjunto embrionário do que vai ser a Declaração dos Direitos. Ou seja, uma série de ações que exigiam que o monarca inglês solicitasse a autorização do parlamento, e o parlamento, dando essa autorização, a ação podia ser feita. O rei assinou essa petição com a expectativa de que o parlamento aprovasse uma série de tributos até o final do seu reinado. O parlamento não o faz, ele rasga essa petição de direito que ele havia assinado e fica 11 anos governando a Inglaterra sem convocar nenhum parlamento. Ele é obrigado a convocar um novo parlamento em 1640, em razão de uma invasão do exército escocês, que acontece no norte da Inglaterra. O parlamento é reunido em 1640 e, a partir daí, há um embate teórico. A partir de 1642, nós temos o início das guerras civis, porque não se chega a um consenso. O resultado dessas guerras civis é a execução do rei, uma certa indefinição constitucional e a decisão de estabelecer uma república, um regime republicano. No estabelecimento, no decorrer da experiência republicana, fortalece-se a ideia de que a lei não pode ser a expressão da vontade de uma única pessoa. Então, quando os Stuarts voltam com a restauração, eles já vão enfrentar um parlamento que tem essa prática de que a lei ela não se expressa meramente pela vontade do soberano, vontade do monarca, ela não é apenas a expressão de alguns, mas ela deve expressar a vontade do corpo político. E até que chegamos mais ou menos na década de 80, no início da década de 80, que é a chamada crise de exclusão, quando Carlos II está cada vez mais débil na sua saúde e o sucessor seria Jaime II, seu irmão. E o parlamento inglês alega ter o direito de excluir Jaime II da sucessão em razão de Jaime II ser declaradamente um rei católico e, portanto, o parlamento defende o seu direito de ele indicar o sucessor de Carlos II. A partir de 1685, quando Jaime II assume o poder, os conflitos voltam a se tornar cada vez mais intensos entre o parlamento e o rei, até o período de 1688 a 1689, quando o parlamento facilita a invasão de Guilherme de Orange. Jaime II foge para a França, o parlamento declara o trono vago e convida Guilherme de Orange a se tornar rei da Inglaterra, assumindo o título de Guilherme III.
desde que com a condição de que ele não governe, quem governe de fato seja o parlamento. Esse período também os historiadores chamam de revolução, a chamada Revolução Gloriosa, né? E o resultado dessa Revolução Gloriosa é a instituição do que foi conhecido como a monarquia constitucional. Era a ideia do rei no parlamento, ou seja, quem detém o poder legislativo na Inglaterra não é o rei, não é a Casa dos Lords, nem a Casa dos Comuns, mas é o rei no parlamento. Fortalece-se a ideia de que a lei ela deve ser proveniente da vontade do povo que está representado no parlamento. Então, uma das consequências da Revolução Inglesa é, sem dúvida, a ideia de que a soberania reside no processo legislativo e esse processo legislativo ele envolve a participação de todas as partes da sociedade na elaboração da lei e na sua efetivação. Então, é interessante porque, retomando a ideia, a Revolução Inglesa ela foi revolução no sentido mais tradicional do termo. E, no entanto, ela projeta a ideia moderna de revolução, porque a sua influência, tanto nas colônias norte-americanas quanto na França, vão gerar a ideia de revolução como novo, como algo que deve ser estabelecido, inaugurado, né? Algo que rompe com o passado.